Você se lembra dessa declaração? O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. A Flapress se lembra dessa declaração, mas faz de conta que esqueceu. O que a imprensa não fala é que isso só foi possível por causa dessa distância entre os clubes nas cotas de televisão. Por que choras? Fala comigo, seus mitos, muito prazer. Caso vocês não me conheçam, me chamo Douglas Albini e hoje... seus mitos. Tem canal do Fluminense chorando, reclamando sobre o poder financeiro do Flamengo. O vídeo está sensacional. Mitos, os créditos era do canal Ligados no Flu. O link no canal dele está na própria descrição do vídeo. O cara faz um trabalho fantástico, tá bom? Cobrindo o Fluminense, faz pós-jogos. Eu dei olhada em alguns vídeos dele. O cara entende sim de futebol, mas nessa questão financeira aí, de tentar justificar o poder financeiro do Flamengo, da onde vem o dinheiro e tal, isso foi muito mal, com todo respeito do mundo, tá bom, seus mitos? Vamos lá pro conteúdo, porque o vídeo de hoje está sensacional. Outra coisa, lembre de manter o respeito com o cara aí, tá bom, mitos? Zoa, resenha, é claro, mas sempre com o máximo respeito. Bora pro conteúdo, vamos lá. 300 milhões de reais, que foi o melhor desempenho do Fluminense dos últimos anos. Foi o melhor desempenho do Fluminense dos últimos anos. 300 milhões, pouco mais de 300 milhões. Ou seja, menos de 1/3 do que o Flamengo arrecadou. Alguns vão dizer, mas o Flamengo arrecada X de sócio-torcedor, tem a melhor média de público de todos os clubes da Série A, então leva muita gente ao estádio, os patrocinadores do Flamengo pagam Y. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas por que mudou tanto? Em 2009, para vocês terem uma ideia, o Flamengo recebeu como cota de transmissão 44,3 milhões de reais. O Fluminense, em 2009, recebeu 27,5 milhões de reais. O Flamengo recebia mais, ok, mas não era uma diferença tão grande, né? A gente entende, o Flamengo tem maior número de torcedores e essa sempre foi a explicação, né? Quem tem mais torcedores, provavelmente vai dar mais audiência, vai comprar mais pacotes de jogos, né, na TV fechada, então é por isso que recebe mais. Ok, é uma diferença compreensível. Em 2010, o Flamengo voltou a receber 44 milhões e o Fluminense voltou a receber 27 milhões de reais. Em 2011, começa a grande mudança no futebol brasileiro. O Flamengo recebeu em 2011, segundo essa matéria publicada no GE, em maio de 2015, o Flamengo recebeu 94 milhões de reais e o Fluminense 29. Então vejam a diferença. O Flamengo de um ano para o outro pulou de 44 para 94. Ou seja, mais que dobrou o seu orçamento com cotas de TV, de transmissão. Enquanto o Fluminense recebeu apenas 2 milhões. Em 2012, o Flamengo recebeu 104 milhões e o Fluminense 53 milhões de reais. Ou seja, em 2012 o Fluminense teve um salto, né? Pulou de 29 para 53 milhões. E o Flamengo aumentou mais 10. Só que a esse ponto, nesse ano de 2012, ano que o Fluminense inclusive foi campeão brasileiro, o Fluminense já recebia a metade do que o Flamengo recebia de cota de TV. Isso em 2012. Então, a partir de 2011 e 2012, o Flamengo passa a ter um salto, né, na sua arrecadação de cota de transmissão. Em 2013, claro, há a mudança crucial no Flamengo, que é a mudança de presidente, e essa nova diretoria do Flamengo, com o Bandeira de Melo, realmente traçou ali uma estratégia para pagar dívidas e fazer durante alguns anos, né, um orçamento mais modesto para poder conseguir. Bom, Mitos, mas aí pelo que eu tô conseguindo entender, ele tá querendo afirmar que todo esse crescimento do Flamengo é muito por causa do pay-per-view. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é que o pay-per-view do Flamengo representa o quê? 20%, eu acho? Mais ou menos isso da receita do Flamengo. E equilibrar as contas. Isso tudo é verdade, isso a imprensa fala. Isso realmente é verdade. O que a imprensa não fala é que isso só foi possível por causa dessa distância entre os clubes nas cotas de televisão.
Isso é na minha opinião, porque aí muitos vão dizer que, mas o Flamengo, né, hoje, com um orçamento de R$1 bilhão, em 2012 o Flamengo nem imaginava receber R$1 bilhão, né? O Flamengo hoje tem essa receita de R$1 bilhão, porque a partir do momento que ele passa a receber um volume muito grande de dinheiro com cota de transmissão e os outros não, os outros tiveram um aumento, mas não tão significativo como o do Flamengo, o Flamengo passa a ter mais dinheiro para pagar a conta e contratar. Mesmo que não, naquele início, não montasse grandes elencos, né? Mas o Flamengo passa a ter mais tranquilidade para equilibrar suas contas. E isso é determinante. E como que o Flamengo chegou a R$1 bilhão, sendo que cerca de 20% da receita do Flamengo vem da cota de transmissão hoje, porque naquela época não era. Era a maior renda, era a cota de transmissão. Hoje, a maior cota, o Flamengo tem outras formas de arrecadar, né? Tem lá patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor. Pô, mas aí o próprio amigão se autorrespondeu. Essa receita do Flamengo representa mais ou menos apenas 20% da sua receita anual. Tudo bem, ele tá querendo dizer que o Flamengo passou a receber muito mais porque ele passou a investir a mais também, mas mesmo assim, essa conta não bate. Bora seguir aqui. Gente, existe uma frase, né, que todo mundo conhece, que diz assim: dinheiro traz dinheiro. Quem tem dinheiro para investir consegue atrair mais dinheiro. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Matéria publicada em 6/12/2012 pelo GE, trazendo a média de público do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, naquele ano não havia o Maracanã estava fechado para obra, né? Os times jogavam Volta Redonda, jogavam no Engenhão, né? No antigo Engenhão, hoje é o Newton Santos. Mas mesmo assim, em 2012, a média de público do Flamengo, que não tinha um super time, a média de público do Flamengo era de 12.250 torcedores. Pesquisa aí. Tô falando mentira, não. Só pode pesquisar aí. 12.250 torcedores era a média de público do Flamengo em 2012. 15ª média de público do Brasil. Naquele ano, o Flamengo levou menos torcedores, na média, aos estádios do que o Santa Cruz, o Sampaio Correia, o Náutico e, claro, o Fluminense, que foi o campeão, que também não teve uma grande média. Como eu disse, o Newton Santos e o Volta Redonda. Seus mitos, agora eu quero saber a opinião de vocês. Bom, eu respeito a opinião do amigão aí, mas não concordo em nada aquilo que ele falou. A verdade inclusive o Casimiro falou isso em uma live dele lá, é que o Flamengo ainda arrecada pouco, recebe pouco, faz dinheiro pouco perto da torcida que tem. Ficando por aqui, não se esqueça de mim não. Saudações rubro-negras, tamo junto, nação, é nóis!